Nada melhor do que o equilíbrio em altíssimo nível de um duelo Klopp e Guardiola, né, meus amigos? No último confronto dessa era de Liverpool do Klopp e City do Guardiola, a gente teve mais um empate, num confronto que é marcado pelo equilíbrio, né? A gente tem um histórico de 8 vitórias do Klopp, agora 7 empates e 7 vitórias do Guardiola, quando se tratam desses dois se enfrentando. E, cara, que jogo a gente teve em Anfield, 1-1, um jogo que mostrou um Liverpool, a capacidade que o Liverpool tem de enfrentar o City de igual para igual, um dos poucos times que é capaz de fazer isso, e um dos poucos treinadores que é capaz de fazer com que sua equipe produza e tenha mais volume de jogo do que o City do Guardiola. Esse é o nível do Jürgen Klopp. O Liverpool teve mais passes trocados do que o City na partida. O Liverpool teve mais posse. O Liverpool teve mais finalizações. Foram 19 chutes a gol, 19 tentativas contra 10 do Manchester City. No primeiro tempo, o City foi mais organizado do que o Liverpool. O Liverpool ainda sofre com os desfalques. O Liverpool iniciou a partida sem o Salah. O Liverpool iniciou a partida com o Quansah, um zagueiro que é da base, que subiu essa temporada no time titular. O Liverpool ainda remendado, sem Alexander-Arnold, sem jogadores importantes do seu elenco. E obviamente que isso faria falta. O City iniciou o jogo mais ligado, o City mostrou a sua capacidade logo de cara, criando oportunidades, chegando ao ataque, pressionando. É aquela coisa, o City sufoca e tenta sufocar qualquer adversário que ele enfrenta, pressiona, marca em cima. Mas isso não desesperou o Liverpool, tá? É importante salientar que o Liverpool se manteve bem regular durante a partida. Consegue abrir o placar o Stones na cobrança rápida do De Bruyne, e a gente tem um ponto dentro desse roteiro muito interessante que foi escrito nessa partida. A gente lembra, eu pelo menos lembrei imediatamente do gol do Origi lá contra o Barcelona na cobrança rápida de escanteio do Arnold, que, salvo engano, foi daquele mesmo lado, cara. Eu não consigo confirmar, mas eu acho que foi naquela mesma bandeirinha de escanteio que o Arnold fez a cobrança rápida para o Origi. E hoje o De Bruyne cobrou rapidamente, pegou a defesa do Liverpool desprevenida, e o Stones conseguiu fazer o gol desviando ali na altura do primeiro poste, né? Fazendo 1-0 que permaneceria durante o primeiro tempo inteiro, com um Liverpool ainda que criando, tendo certas dificuldades e não aproveitando exatamente as finalizações da melhor maneira. O Darwin Núñez um pouco ainda tentando se encontrar diante da forte defesa do City. É engraçado como o City se defende tão bem, né? Numa linha que ataca com 3 zagueiros, ficam o Akanji, o Walker e o Ake no setor defensivo. O Stones faz uma primeira linha ali protegendo os 3 zagueiros nesse momento de ataque, e o Rodri com mais liberdade para participar do meio campo. Mas ele se defende com o Stones ou o Rodri entrando no meio da zaga, fazendo uma dupla com a Kanji, o Walker indo para o lado direito e o Ake do lado esquerdo. É tudo muito bem ensaiado, muito bem treinado, e funciona muito bem. No momento que o vizinho aumenta o som, não se incomodem, cara. Eu acho que talvez o microfone ajude um pouco, mas é domingo, então não vai ter como escapar desse barulho. Não vai ter como escapar, por isso que eu tenho que gravar mesmo diante desse som. Vamos lá, perdemos o fio da meada. Sim, a organização do City quanto ao seu sistema tático, né? Ele se defende num 4-5-1 em alguns momentos e ataca no 3 zagueiros e 7 jogadores indo pro setor de ataque, né? O Rodri ou o Stones ficando ali numa primeira linha diante da defesa e os demais, os 6, formando um 3-1-4-2 ou um 3-1-3-3 em alguns momentos. É bem interessante como eles se movimentam com extrema liberdade no momento ofensivo, até por conta da criação, que envolve muito troca de passe, muita triangulação, a movimentação das peças no campo de ataque, para encontrar espaços nas defesas, né? Mas a maneira como se defende organizada, com essa questão do Stones vindo para compor uma linha de 4 na defesa, é muito interessante, e funcionou perfeitamente durante todo o primeiro tempo, apesar de que não encontrava o Haaland, né? O Haaland é um dos pontos negativos da partida. O Haaland não conseguiu aparecer no jogo. A gente sabe que o Haaland depende bastante de que coloquem ele na partida. Isso é muito função do De Bruyne, isso é muito função do Foden, do Bernardo Silva. E não conseguiram, porque a marcação encaixou bem diante do Haaland. Só teve uma oportunidade de contra-ataque no lance contra o Van Dijk, que não deu bote, para variar, o Van Dijk não dando bote, mas fez a cobertura bem e fechou o ângulo, o espaço bem do Haaland para que ele finalizasse e facilitasse a defesa do Kelleher, né? Inclusive o Alisson fora machucado e o Kelleher também no time do Liverpool.
No segundo tempo, o Liverpool volta com mais intensidade, o Liverpool volta melhor na partida e consegue um empate logo no início com o McAllister num pênalti infantil do Ederson. O Darwin Núñez foi malandro, foi esperto, dá toque na bola e espera o contato, né? O Darwin Núñez não tem nada com isso, o McAllister cobrou bem e empatou o jogo num segundo tempo que seria todo do Liverpool, cara. E é curioso dizer isso porque o City consegue colocar 2 bolas na trave, né? Com o Foden numa cobrança, num cruzamento que a bola, o Keller retira, ela bate no Foden no susto e bate no travessão, vai para fora. E o Jeremy Doku nos últimos lances, né, nos últimos 5 minutos, ele consegue colocar a bola na trave numa transição em velocidade. Mas foram os únicos 2 momentos assim do City, porque o Liverpool foi bem superior no segundo tempo. O Liverpool é no momento que tem essa virada na quantidade de passes trocados, na posse de bola, nas chances criadas, o Salah entre campo causa um alvoroço, o Luiz Dias dando muito trabalho para o Kyle Walker, tem um drible desconcertante do Luiz Dias no Walker no segundo tempo, muita pressão do Liverpool e a intensidade do Liverpool desgastando o City. Foi interessante ver como o Guardiola se incomodou com isso tudo. É muito mais plausível as partidas que a gente vê o City dominando, o City criando, o City pressionando o adversário. Nesse segundo tempo, o Klopp mostrou toda a sua qualidade, toda a capacidade que ele tem e o que ele consegue extrair desse time, né? Que nem estava completo, mas o Liverpool conseguiu colocar o City em um momento de preocupação muito grande. O Liverpool incomodou o City muito mais além do que o empate, do que o resultado, mas o Liverpool tirou o jogo do City. O Liverpool não deixava o City jogar. E isso incomoda o Guardiola mais do que qualquer resultado, eu imagino. Porque quando ele tira o De Bruyne, inclusive, que na minha visão, eu não faria, mas vou ser muito difícil questionar uma decisão do Guardiola pelo tempo todo de clube, né? Mas eu não tiraria, porque eu acho que isolou ainda mais o Haaland naquele momento. Ele tira e os dois discutem ali, conversam, aparentemente sobre posicionamento. O De Bruyne faz aponta para alguns setores do campo, faz algumas indicações, depois o Guardiola vai conversar com ele também. Claramente discordando, né? Claramente o Guardiola também muito incomodado com o fato do City não conseguir jogar. E você tira a base do time, né? O time está acostumado a jogar, tendo a posse, a criar espaços, a pressionar o adversário. Quando ele se sentiu pressionado, o City sentiu e ali pesou um pouco do mental. Acho que, inclusive, o Liverpool merecia a virada, não conseguiu e termina com 1-1 que mantém uma disputa equilibradíssima que vai até o final pelo título da Premier League e mostra também um último capítulo da jornada dos confrontos entre Klopp e Guardiola, justo, né? Porque ele termina super equilibrado, 8 vitórias para o Klopp, 7 para o Guardiola e 7 empates. Numa era que foi equilibrada, por mais que os títulos tenham caído muito mais para o Guardiola, nos confrontos diretos eles sempre se igualitaram muito bem. O Klopp sempre foi o cara que conseguia igualar as coisas, conseguia dificultar para o Guardiola. Em toda a era dele no City, o treinador que mais o venceu foi o Klopp, o treinador que mais dificultou foi o Klopp. O que ele me indicou como seu principal rival nesse sentido era o Jürgen Klopp. Então é um duelo, um confronto que entre eles vai fazer falta, esse duelo tático, esse duelo fora do campo, à beira do gramado, de chamar a torcida, de inflar os jogadores, de mover as peças, de mudar durante o jogo a equipe taticamente, vai fazer muita falta. E em situação de campeonato inglês, a gente tem o Arsenal se aproveitando muito bem, né, desse empate entre eles. O Arsenal ganhou a liderança ontem com a vitória diante do Brentford, sim, do Brentford do Thomas Frank, com o gol do Havertz, né, nos acréscimos. Super importante esse gol do Havertz, inclusive um gol do Rice e um gol do Havertz, jogadores que chegaram nessa temporada para o Arsenal se colocar ainda mais na disputa do título, quem sabe vencer, resolvendo numa rodada que pode ser decisiva, né? Afinal, o Arsenal tomou a liderança ontem e permanece 28 partidas, 64 pontos em primeiro lugar. O time que mais fez gols no campeonato, inclusive o poderoso ataque do Arsenal nas últimas rodadas, fez muita diferença nisso, tirou uma vantagem muito grande nos gols com algumas goleadas seguidas. O Liverpool fica em segundo com a mesma quantidade de pontos e o mesmo número de partidas, e o City em terceiro com o mesmo número de partidas e um ponto a menos. O City que já pagou o seu jogo a menos e agora conta com o mesmo número e um ponto a menos nessa disputa, que vai ser até o final, tá? Não deem o City como carta fora do baralho, obviamente, porque ele pode virar esse jogo. Eu acho que esse resultado pode inflar muito bem o Liverpool e manter eles no caminho certo, porque agora o Salah tá voltando. O pior momento do Liverpool em questão de lesões passou, e ele se virou muito bem nisso. Fora sem o Salah, um período que passou sem o Alisson, um período que passou a maior parte sem o Alexander-Arnold, o Liverpool não se perdeu no campeonato. O Liverpool conseguiu se manter competitivo e hoje, inclusive, empatando com o City, se mantendo em segundo com o mesmo número de pontos. O pior do Liverpool de lesões passou. Agora resta a melhora
e os 10 últimos jogos para conseguir cravar, quem sabe, um título. Eu acho que tem boas capacidades do Liverpool vencer essa Premier League, apesar de que eu tenha apostado no Manchester City lá no início da temporada. No fim vai ser um grande duelo até o final, ponto a ponto, e a gente não perde por esperar para acompanhar aqui no canal. Muito obrigado a você que assistiu. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve no canal que me ajuda demais. Valeu, até o próximo. Tchau.